Fala, turma! Outro vídeo, mais uma questão de concurso público Unesp. Questão de prova anterior. E cobra conhecimento. Conhecimento cobrado 3 vezes ao longo do tempo em concursos públicos da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Questão em tela. Eu não acho essa questão difícil. O vídeo vai ser bem legal. Você vai conseguir compreender com algumas dicas que vou transmitir a você. No tocante ao professor colaborador e ao professor visitante, o regimento da Unesp dispõe que o que está disposto, o que está escrito no regimento da nossa universidade? A, B, C, D ou E. A respectiva contratação, ou seja, contratação ou de professor colaborador ou então de visitante, poderá ser autorizada pelo reitor, por proposta do Conselho Universitário. Pense, reflita. É o ponto que vale lá na sua prova. B. O professor colaborador será contratado para tarefas específicas de docência. É aqui que quero chamar a atenção da pessoa que estuda e está estudando muito bem. Começa a ler, tudo faz sentido porque está no regimento, o comecinho da alternativa B. Legal, ótima preparação, mas tem que ler com cuidado até o final, palavra por palavra. Galera, turma, já adiantando o erro. Por quê? Esse professor colaborador ele vai ser contratado para tarefas específicas de docência, digamos, dar aula e ou pesquisa, desenvolver pesquisas científicas, por exemplo, que não sejam objeto das atividades normais da unidade universitária, ou seja, ele será contratado para exercer tarefas específicas de docência, tarefas específicas de pesquisa, mas que não sejam o objeto das atividades normais de uma faculdade ou de um instituto da Unesp. Você lê unidade, você sabe que se refere à unidade universitária de um campus da Unesp. Ô, louco! Claro que sim, tá errado esse não. C. O professor visitante poderá ser contratado para atividades de rotina, de docência e ou pesquisa da unidade para o treinamento do pessoal docente. Eu acho, galera, de verdade, eu acho, você, estudando com dedicação, lê e fez releituras, né, do regimento, ouviu a audioleitura que existe aqui no canal O Concur, o professor visitante. A gente fala assim para guardarmos em mente. Ele visita lá a faculdade. Para esse fim, então, ele visita para aprimorar o pessoal docente, mas não só. Você vai ver comigo a fundamentação. Então, existe erro aqui, mas outro erro também, e precisa de bastante atenção para perceber. Ele pode ser contratado para atividades de rotina de docência e ou pesquisa? Não. Para as atividades de rotina, dar aula, pesquisar, é o colaborador. Guarde, o colaborador colabora os professores daquela faculdade da Unesp, professores daquele instituto da Unesp. Já o visitante não, ele não vai colaborar. Inclusive, ele é visitante, ele visita uma vez só, e você vai entender o porquê de eu falar isso. Então, ele é visitante, visita uma vez só. Ele não vai exercer atividades de rotina, ele escapa a essas atividades. Ele vai contribuir para o aprimoramento de treinamento de pessoal docente, mas não somente desse pessoal, desses professores. Dedidado o contrato de professor colaborador, terá duração de 2 anos. Guarde, colaborador, co. Eu e você, nós nos colaboramos. Você é colaboradora e eu sou colaborador. Então, nós somos 2 anos. Guardou, legal. E pode prorrogar, porque a gente colabora, a gente não está só visitando a unidade universitária, colaborador. 2 que colaboram, 2 anos, e prorroga sim por mais 2 anos. Porque quanto a professor visitante, quanto a professor colaborador, ou prorroga ou não prorroga. Se for por 2 anos, vai poder prorrogar por mais 2. Se for por apenas 1 ano, porque, como dizíamos, visitante, entre aspas, só visitou para aprimorar o pessoal lá da Unesp. Então, o visitante, ele tem duração de 1 ano? Sim, mas não prorroga. Não prorroga. Errado aqui, não é prorrogável. É improrrogável para o visitante.
visitante tem I, vi, zi, tem I, zi, I de improrrogável. Vamos às fundamentações? Então você viu, alternativa B, resposta da questão, salvo engano, pelo menos a meu ver, fácil, porque você estuda a questão e questão de prova anterior, vê como estava na prova, olha a fundamentação, tudo em destaque para você. Artigo 131 do Regimento. Poderá, é uma possibilidade, ser autorizado pelo reitor. Excelente, alternativa A começou falando isso. Mas por proposta da congregação, guarde assim, galera. A congregação é o colegiado mais importante de uma unidade universitária da Unesp. Unidade universitária da Unesp é uma faculdade da Unesp, é um instituto da Unesp. Por exemplo, a Faculdade de Odontologia de Araçatuba é uma unidade e é uma unidade universitária da Unesp. Então, lá na Faculdade de Odontologia de Araçatuba, famosa FOA, existe a congregação. E aí, a congregação vai propor, opa, eu preciso de professor colaborador, eu preciso de professor visitante. Mas quem autoriza, a partir da proposta da congregação, da unidade universitária que está interessada, quem autoriza é o reitor. Então, você viu que na A vinha legal no começo, mas não é proposta do conselho universitário, não. É da congregação. Legal? Continuando, o professor visitante poderá ser contratado para atividades que, escapando à rotina das tarefas de docência e de pesquisa. E as atividades desenvolvidas pelo professor visitante, chegou lá, está só visitando por no máximo um ano, ele vai aprimorar o pessoal docente e também alunos. Então, não é só pessoal docente. Para treinamento do pessoal docente, aprimoramento, legal. Mas cadê o pessoal discente? E ele é contratado para atividades de rotina da docência e pesquisa? Não, atividades de rotina de docência e pesquisa é o colaborador. Ele colabora com os professores da faculdade da Unesp que desenvolvem essas atividades de ensino e de pesquisa. Porque você vê parágrafo 1º do artigo 131, o colaborador é contratado para isso, para as tarefas específicas de docência e tarefas de pesquisa. O visitante não, ele só visita. E por um ano, para aprimorar alunos e professores. O colaborador colabora. Se ele colabora, ele vai dar aula, ele vai pesquisar. E dar aula, pesquisar, que são tarefas específicas, é sim, ensino, docência, pesquisa, objeto das atividades normais da unidade. Por isso que você vê aqui, ó, não sejam objeto das atividades normais da unidade, apenas a palavrinha não deixou a alternativa B errada. Se não fosse essa palavra não, N-A-O, tio, resposta da questão B de bola, mas não é. Você viu comigo a fundamentação? Colaborador colabora para tarefas de docência, de pesquisa, que são objetos de atividades normais da unidade universitária. Faculdade da Unesp, Instituto da Unesp. E aqui você, no parágrafo 6º, vê a fundamentação do acerto da alternativa D de dado. E no 7º, você vê as razões de erro da alternativa E. Visitante só visita, como a gente diz com respeito, por até um ano. E se é por um ano, é improrrogável. Improrrogável começa com I, visitante tem I no vi e no zi. Visitou, não prorroga, é um ano só. Colaborador, quando a gente pensa em colaborar, duas pessoas. Colaborador, 2 anos, e se é 2 anos, pode prorrogar por no máximo 2 anos. Legal? Que tal? Gostou? Quer mais? Vídeos sobre regimento geral da Unesp, resolvendo questões de provas anteriores, também questões inéditas, aqui no canal Concurso. Gostou? Que tal? Legal? Quer mais? Inscreva-se no canal, ative o sininho e já deixa um like. Um joinha ajuda bastante o canal. E se você não gostou, se tem sugestões, crítica construtiva, ou seja sincero, pode falar o que quiser. Estou aqui à disposição. Desejo a você bons estudos e até a aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma!